as características primordiais do universo normativo, da parte morfológica de cada área e das características das escalas estão mantidas. Então, quando a gente coloca as áreas de preservação, que é essencialmente a escala monumental que está presente no eixo monumental, nada foi alterado com relação ao seu universo normativo, com relação aos seus dispositivos de ocupação, os parâmetros urbanísticos. Então, as diretrizes que estão colocadas na lei, elas recepcionam o que está na portaria e no decreto, conforme a gente está trazendo aqui ao lado esquerdo, ao lado direito meu, esquerdo de vocês, as características que estão expressas na portaria 314, que tem que ser mantidas com relação à área de preservação 1. Pode passar. Com relação à área de preservação 2, que é a linha do eixo rodoviário residencial. O eixo rodoviário, ela é constituída, essa área de preservação, pelo eixo e pela plataforma rodoviária. Então, a característica essencial dela, o eixo, a linha do eixo, enquanto também um elemento monumental, né? Os seus canteiros verdes, né? Embora ele não detenha características simbólicas semelhantes a que tem o eixo monumental, essa constituição linear com esses extensos canteiros, a baixíssima ocupação, que é responsável por esse enquadramento perspectivo maravilhoso que remete ao conceito de cidade-parque, ressalta a característica monumental. Sim, a plataforma rodoviária, preservada na sua concepção arquitetônica e urbana, e reforça o papel síntese, né, da urbis e da civitas, conciliando as escalas gregária e monumental. O texto lido pelo nosso subsecretário, Rômulo, no início, né, que o Lúcio Costa fala, quando ele cai na realidade da cidade, já mostra a força da população tomando conta dessa cidade, que é expresso aí nesse cruzamento dos dois eixos. As diretrizes da área de preservação 2 também, elas recepcionam o que está na portaria 314. Pode passar. A área de preservação 3, que são os setores da escala gregária. Aí, eu quero ressaltar para vocês a preocupação que nós tivemos, toda a equipe teve com relação ao plano de preservação, quando o Lúcio Costa coloca em Brasília Revisitada, que ele faz uma reavaliação da cidade, né, depois de um tempo de construção e consolidação, ele coloca não insistir na excessiva setorização de usos nos setores centrais da escala gregária, porque isso a gente precisa de ter, o centro pulsante da cidade, onde nós temos os negócios, nós temos os setores que dão impulso, né, à economia da cidade, e o que a gente via que nós, ao longo do tempo, nós, equipe técnica que lidamos com a gestão cotidiana da cidade, víamos a dificuldade de licenciar atividades em função de normas que muitas vezes, equivocadamente, fizeram essa setorização excessiva. Bancos, onde só podia bancos, setores hoteleiros com a dificuldade de você instalar outras atividades importantes para a dinâmica desse setor, e outros mais. Então, o que o plano traz de novidade com relação ao setor da escala gregária é uma maior flexibilização, continuando vedado o uso residencial, que é o que o Lúcio Costa ressalta em Brasília Revisitada, né? Então, essa característica predominante, que já é do plano, que já é da Constituição, a variedade volumétrica, onde a gente tem a maior liberdade de gabaritos, né? Isso está mantido no plano.
as características morfológicas para novos empreendimentos, né, tem que ter um cuidado e respeitar essas diretrizes. Pode passar. Acho que já falei. A escala residencial, as superquadras que constituem a área de preservação 4, né, que é essencialmente a escala residencial do plano, totalmente salvaguardados os seus parâmetros e as suas características fundamentais morfológicas. Então, são preservados os atributos do tecido urbano, os usos e as características dos espaços abertos presentes nas superquadras. A gente tem um cuidado de rever a legislação que ao longo dos anos veio causando uma série de impactos, né, nos edifícios residenciais, nas superquadras. Então, a Lei Complementar 755, que é uma delas, que resultou de outras leis e resultou de decisões aprovadas ao longo dos anos em conselhos, que causou uma série de impactos negativos nos edifícios, com o engordamento das projeções e comprometendo a paisagem e os espaços abertos. Então, isso a gente está corrigindo. Então, nas planilhas relativas à área de preservação 4, nas UPs aí, nas planilhas relacionadas às UPs, vocês podem observar que são corrigidos alguns dispositivos constantes da Lei 755 e o projeto de lei traz nas suas disposições gerais que não se aplicam as disposições da 755 contrárias ao que está nas PURPs, nas planilhas do plano de preservação. Pode passar. Área de preservação, já falei. Com relação ao comércio local, que integra a escala residencial do plano, a unidade, as áreas de vizinhança do plano, né, que é uma inserção, a gente pode considerar assim, o projeto de PLC traz esse conceito de inserção de uma escala em outra escala. A gente pode considerar que hoje o comércio local, com a sua mudança de característica, ele não é essencialmente local, ele é um comércio de porte mais regional e que tem toda essa característica de agregação de pessoas de vários territórios, não só mais das 4 quadras ou daquela quadra contígua ao comércio. Então, as propostas para o comércio local, os estudos feitos ao longo dos anos, inclusive os estudos de 95, feitos conjuntamente com o IFAM, e os mais recentes que culminaram na elaboração da lei que está em vigor, que é a 766, são incorporados ao PPFUB, né, e que está expresso aí nessa ilustração. Pode passar. Com relação à área de preservação 5, que pega a W3, a via W3, as quadras geminadas, habitações geminadas das 700, a W3 hoje, a norma dela, a W3 já é uso misto. Eu estou falando das quadras 500, né, da W3, que já tem hoje, que é o chamado setor comercial residencial, sul, e na parte norte isso acontece naquela chamada W3,5, que é o setor comercial local residencial norte, também tem a mesma característica de uso misto. Isso está mantido no plano para as quadras 500. As quadras 700, as casas geminadas, são mantidas com seu uso residencial exclusivo, né, que foi uma conquista, até uma luta da população, que vem participando insistentemente desde o início. Para as quadras 500, né, a gente introduziu a possibilidade
do uso de hospedagem para permitir que a gente possa transferir as pousadas da também isso vai acontecer, introduzido também no setor comercial local residencial norte, que já tinha uso misto, e que a gente também possibilita a instalação das pousadas, para que a gente não possa contar com essa modalidade de atividade que atinge um grande número de pessoas. E é importante, dentro da economia de Brasília, do plano piloto, essa área de preservação 5 é uma área bastante importante, uma área que a gente tem que manter, resguardar, que ela é uma área de transição morfológica entre a escala residencial do plano urbanístico, essencialmente. Hoje a gente enquadra ela na escala residencial como uma inserção em virtude desse uso preponderante residencial geminado ali. Contudo, a gente sabe que ela não apresenta as características morfotipológicas descritas no relatório do plano, né? Do plano piloto. A gente sabe que ela não tem, mas como tal, logo no início da implantação da cidade, ela se constituiu como uma tipologia importante, e também ela tem uma importante inserção hoje a escala bucólica presente em toda a cidade, está mais do que nunca presente naquele espaço. Pode passar. Área de preservação 6, que é constituída pelo setor de grandes áreas sul e norte e pelo CEP, né, o chamado antigo setor de edifícios públicos, que ao longo do tempo também tem normas antes do tombamento que já flexibilizaram as atividades ali. Não são mais só edifícios públicos. Hoje a gente tem uma série de atividades de prestação de serviços funcionando. Não há também alteração significativa. Os parâmetros de volumetria, de desocupação para esses setores são mantidos. O que há de novidade em relação às quadras 900, que é possibilitado o uso misto residencial comercial, vedando o uso residencial exclusivo. Então, isso foi baseado em alguns estudos, alguns levantamentos já feitos pela Secretaria e por outras instituições que já demonstram já acontecendo o uso residencial nessas quadras. A gente introduz essa possibilidade desde que não se coloque exclusivamente o uso residencial. Essas áreas necessitam de cuidados, né, quanto ao tratamento de seus espaços públicos, principalmente com a possibilidade de você garantir ali a maior vegetação, maior revegetação dessas áreas. E é instituída, então, uma taxa de permeabilidade. Pode passar. Isso aí já falei, né, com relação a manter o gabarito. A Orla do Lago, há um cuidado muito grande com a Orla do Lago, que ela é uma área talvez a área de maior importância dentro da escala bucólica, né, e tem uma série tem algumas inserções aí, né? A gente tem o caso de Candangolândia, o caso da Vila Telebrasília, que são tratados especialmente dentro do plano com programas específicos dentro do plano para a Vila Planalto, e preocupações também com relação à Vila Telebrasília, que estão tratadas no capítulo específico de planos, programas e projetos. E com relação à Orla do Lago, o que a gente está trazendo de novo no plano, pode passar, as diretrizes para essa área: preservação do caráter bucólico, manutenção da baixa densidade e o gabarito uniforme no setor de clubes,
arborização das áreas livres públicas e privadas e das áreas de preservação, recuperação das áreas de interesse ambiental, que são identificadas, implantação do Parque da Vila Planalto, que é a área de tutela ali, a qualificação dos espaços, o ordenamento urbanístico paisagístico e preservação dos exemplares das áreas Vila Planalto e Telebrasília, e ações para aproveitamento e otimização do potencial turístico. Quer dizer, a gente resgata as proposições do projeto Orla que não foram implantadas. O que é importante a gente mostrar aí, a gente colocou esses slides que mostram a evolução da implantação da Orla, é que desde o primeiro desenho da Orla na década de 60, a gente já tem o comprometimento da borda pública da Orla, quando os lotes foram implantados com clubes, predominantemente clubes, chegando à linha d'água, clubes e hotéis. Então, desde o primeiro desenho, em 60, que é esse mapa à esquerda, a gente foram criados lotes de clubes, lotes de hotéis de turismo e pequenos lotes para boates e restaurantes. A gente vê aqui a maioria dos lotes com os seus limites chegando à borda d'água. Em 70 foram alguns projetos que, antes do tombamento ainda, também mantiveram essa mesma linha de desenho, com lotes chegando à linha d'água. O que a gente traz no plano, pode passar, o que a gente traz no plano de novidade, que a gente tenta resgatar esse uso público da Orla, estabelecendo alguns mecanismos principalmente para os lotes dos hotéis, que passam a ter a possibilidade de instalar outras atividades, e os próprios clubes que também passam a ter a possibilidade de instalar atividades relacionadas a lazer, turismo, mas outro tipo, áreas para eventos propriamente ditos, ou outros restaurantes, que essas áreas fiquem abertas ao público e que sejam voltadas para essa área, a uma faixa de 30 metros, que é estabelecido como área não edificante ao longo de toda a linha da borda pública. Com relação ao regime normativo, o que a gente ali acima os parâmetros de uso e ocupação que são vigentes hoje. Hoje o uso é unicamente sedes sociais, instalações relacionadas com a prática de esporte. E os parâmetros, 30% ocupação, 60% taxa de construção e alturas, podendo chegar, no caso dos ginásios, 9 metros, com 12 em caso de ginásios, afastamento de 10 metros em todas as divisas. No trecho 4 do setor de clubes, o que hoje é vigente? A gente tinha um misto de lotes, já criados na década de 70, antes do tombamento. A gente tinha um misto de lotes de clubes e hotéis, 5 lotes de clubes e 3 lotes de hotéis de turismo. O que o PPCUB traz, pode passar? Pode passar. Com relação ao setor de clubes, a possibilidade, no trecho 4, de esses 5 lotes que eram anteriormente somente clubes, possibilitarem também atividade hoteleira. Isso já era uma proposta trazida pelo projeto Orla, que não se constituiu, que não foi desenvolvido, né? Na verdade, esse trecho, ele é um trecho que já tem lotes de hotéis instalados, que não estão instalados com uma qualidade desejável. Existem massas volumétricas horizontais que vedam a paisagem, a linha da caminhada e a própria borda do lago. O que a gente traz é uma série de mecanismos de contrapartidas que, para se instalar a atividade hoteleira, as áreas de acesso e as áreas de uso público sejam livres e abertas. Pode passar? Pode passar.
uso que ficou para o trecho 4, possibilitando a atividade de hotelaria, com os parâmetros de ocupação que passam a ser os mesmos do setor de hotéis de turismo norte, né? Então, com a contrapartida e com a incidência das outorgas de ODIR e de ONAUT. Pode passar. No trecho norte, setor de clubes esportivos norte, praticamente toda é mantido o regime normativo, lotes de clubes e os parâmetros de ocupação que eu já falei anteriormente, 30%, 60%, altura 9, podendo chegar a 12%, e há esta maior variedade de atividades relacionadas a lazer, diversão e turismo. A novidade é com relação ao trecho Enseada Norte 1, que foi uma discussão em várias reuniões aqui, de discussão do PPClub, onde alguns lotes de clubes nesse trecho passam a possibilitar também, passam a ter a possibilidade de instalar a hospedagem, a atividade de hospedagem, com as contrapartidas que eu já mencionei anteriormente, né? As atividades que são de eventos, de auditórios para convenções, sejam abertos e voltados para essa borda pública. Então, para que o uso hoteleiro possa ser instalado nessas duas áreas que eu mencionei anteriormente, trecho 4 do setor de clubes esportivos sul e trecho Enseada Norte 1 do setor de clubes esportivos norte, esses são as condicionantes de um projeto que visam assegurar o uso público e lindar a orla, né? Manter a faixa de 30 metros, não edificar massas de construção contínuas. Nessa faixa tem que ser permitida a instalação de mobiliário urbano e obrigatório o seu tratamento paisagístico, garantir os acessos das instalações dos serviços abertos ao público, como restaurantes, bares, salas de projeção, centros de eventos, auditórios. Com relação, ali tem o lote do caça e pesca, que deve resguardar uma faixa maior, porque esse lote ele é contíguo à Lagoa do Jaburu, então ele tem que resguardar uma faixa de 50 metros da linha da água da Lagoa do Jaburu, livre de edificações e cercas, e obrigatória a conservação do seu bosque. Os projetos de arquitetura para esses empreendimentos ficam obrigados a serem apreciados pelo órgão de planejamento e submetidos ao Complan. Pode passar. Com relação ao setor de mansões isoladas, que é uma área residencial e de residências individuais existente próxima ali ao Yacht Club, o plano propõe uma operação urbana consorciada, é uma área que merece um estudo mais aprofundado, que será objeto de uma lei posterior. Pode passar. A área de preservação 8, que pega o setor de embaixadas, grandes áreas leste, as quadras 600 e campos da UNB, que tem todo o seu regime normativo mantido, né, e as características morfológicas dessas áreas são mantidas. Pode passar. Aí estão os parâmetros de ocupação que vigentes, pode passar. O regime urbanístico que está proposto, que não tem alteração significativa, a não ser a possibilidade que hoje já existe uma área de parcelamento futuro estabelecida no setor de Embaixadas Norte, né, onde são aqueles parâmetros que estão estabelecidos já em normatização aprovada. Pode passar. A área de preservação norte, que é constituída pelos parques, né, e o Parque Burle Marx, o Parque da Cidade, que tem essas diretrizes estabelecidas, tem uma função relevante de caracterização e o reconhecimento da escala bucólica, que faz esse fechamento da cidade, que é do desenho original do Lúcio Costa. Pode passar.
A área de preservação 10 é talvez a área que tem a maior diversidade de tipologias e de áreas no contexto todo do plano. Ela pega desde as áreas do Brasília Revisitada, as manchas residenciais do Lúcio, setor sudoeste, setor noroeste, os cruzeiros, como o setor de indústrias gráficas, o setor de oficinas, o setor de garagens oficiais e o setor militar urbano. Ela está enquadrada, essa AP, ela está enquadrada como uma inserção residencial, porque ela tem uma predominância de áreas residenciais aí, né, em virtude do uso, mas sem apresentar uniformes, assim, de forma uniforme as características morfotipológicas da escala residencial. Mesmo os setores do Brasília Visitada, as áreas residenciais sudoeste e noroeste, tem diferenciações de concepção, ela atende os princípios fundamentais do Brasília Revisitada, mas tem diferenciações, algumas diferenciações em relação à área residencial da escala residencial do plano original. Pode passar. As diretrizes para a AP10 que estão colocadas, e a gente ressaltando ali as inserções da escala residencial do Brasília Revisitada e também a inserção da escala monumental, né, no conjunto do setor militar urbano, que tem elementos de espaços de valor patrimonial muito importantes, como a Praça dos Cristais do Burle Marx, que está indicada como área, que já é hoje uma área tombada, indicada como uma área que tem que ser salvaguardada dentro desse setor. A gente estabelece os parâmetros de uso e ocupação para esse setor e estabelece também o plano estabelece a obrigatoriedade dos planos de ocupação dessas áreas de gestão autônoma, que é o setor militar urbano, a Universidade de Brasília, as áreas do aeroporto, que são áreas que hoje são chamados setores de gestão autônoma, que não têm parâmetros de uso e ocupação estabelecidos integralmente, basicamente estabelecido o uso e alturas para esses setores. O plano traz a necessidade de serem apreciados pelo Conselho de Planejamento, pela Câmara Técnica e pelo Conselho de Planejamento, os planos de ocupação dessas áreas, baseado em diretrizes que estão dadas na planilha específica desses setores. Pode passar. Nessa área, eu já disse, né, as inserções que existem. O setor de indústrias gráficas é uma área de renovação, que é uma área que está sendo proposta uma maior diversidade de usos em função da sua obsolescência, né, áreas que só podiam gráficas, basicamente, e bancos. Hoje está tendo uma abertura maior de atividades. Pode passar. Esses são os parâmetros atuais e, à direita, os parâmetros propostos. Não há alteração de volumetria. Pode passar. O setor de garagens oficiais é indicado como área também para uma operação urbana consorciada e que será objeto de uma lei posterior. Pode passar. E as preocupações com o espelho d'água. Tem diretrizes na lei específicas para a salvaguarda desse importante elemento do plano urbanístico de Brasília. O espelho d'água passa a ser uma área também do conjunto urbanístico tombado, que não era, né? A lei traz isso, a Regiane já falou no início. Muito obrigado. Vou voltar agora para a Regiane falar da parte final, que é a estrutura institucional. Antes você vai falar um pouquinho dos projetos, né, Regiane?
Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da senhora Fátima de Maria, representando o secretário Daniel Seidel, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Obrigado. Bom, a estrutura institucional de planejamento. O PDOT ele traz uma estrutura institucional de planejamento que é composta por um sistema piramidal que começa na região administrativa, na unidade de planejamento territorial e culmina com o Complan. Pode passar, eu vou falar bem rápido, para me pedir. Então, nós teremos um conselho de planejamento local em cada região administrativa componente da área tombada, cuja composição é tripartite, 1/3 governo e 2/3 sociedade civil, que não vou entrar na composição, para não levar muito tempo. Depois, começou ao contrário aqui. Então, a gente está propondo, no interior do Complan, vou voltar, tá? Então, tem o Complan, cuja composição já é conhecida, porque já foi bastante discutida no PDOT e depois nas conferências distritais. Foi proposto uma Câmara Técnica Permanente de Preservação Patrimonial para atuar no interior do Complan. Ela tem natureza interinstitucional e atuará como instância consultiva para promover e acompanhar a execução das ações do plano de forma integrada e coordenada as demais ações do governo. A composição aí é importante, então, comentar. Isso é uma proposta que está aberta à discussão. O titular da Secretaria de Planejamento Urbano, como todo plano, evidentemente. O titular da Subsecretaria de Planejamento Urbano, da SEDAB, o titular da Diretoria de Preservação, o titular da SUFAC, da Secretaria de Agricultura, um conselheiro do Complan representando a sociedade civil e um conselheiro do Complan representando a administração regional, cujo tema estiver sendo tratado no interior da Câmara. E o superintendente do IFAM e um representante do escritório da ANES como membros convidados, porque, afinal de contas, não podemos obrigá-los a... Pode passar. Né? O CUP, o Conselho da Unidade de Planejamento Territorial Central, que é um conselho paritário, que recebe membros do CLP, né? Porque ele tem sempre uma representação no conselho imediatamente acima. Ele corresponde à comissão gestora do local do Plano de Preservação do Sítio Histórico, PPCUB, que trata a portaria 299 do IFAM. Pode passar, por favor. E, bom, aqui agora está falando do CLT, que eu já comentei. Então, isso é importante, né, deverão ser celebrados convênios de cooperação técnica com a União para a preservação dos bens culturais de interesse comum, nos termos do artigo 263 do PDOT. Pode passar. Bem, aqui são aqueles projetos que já foram apresentados mais de uma vez ao longo do tempo, ao longo de todas as nossas reuniões públicas. A gente entende que o VLT pode ser um elemento extremamente importante no processo de valorização da Avenida W3. Então, a gente sempre gosta de trazer a proposição como a Secretaria entende. Então, a implantação do VLT em uma plataforma contínua no canteiro central, da forma como havia sido proposto anteriormente, ela cria um problema de desnível na avenida para o pedestre, devido à diferença de grade da rua, alterando toda a geometria ao longo da avenida inteira. Quer dizer, a gente teria que, caso o VLT fosse implantado efetivamente sobre o canteiro central, a gente teria um problema de alteração no grade da via do início ao fim da W3. E um outro problema que é bastante sério com esse tipo de implantação é que as árvores não teriam como se manter naquele lugar, ou replantadas naquele lugar. Então, o que a Secretaria traz como uma proposta, para a discussão que deve avançar nos próximos tempos, pode passar, por favor, é que ele seja implantado, se diminua uma faixa de rolamento da avenida
e se implante nas laterais do canteiro. Com isso não se mexe no meio da via, se mantém a arborização. Ela pode ser trocada, porque ela está com problema, etc. e tal, mas ela pode ser mantida e se mantém a feição da via, que isso também dá um caráter bastante importante para essa avenida. Pode passar. Com relação ao programa de requalificação da BU3, que foi baseado nos projetos vencedores daquele concurso que foi realizado, se não me engano, em 2004, não estou bem lembrada o ano. Então, as diretrizes, ele traz uma série de diretrizes para o espaço público, são ajustes nos espaços livres públicos próximos aos pontos de parada de transporte público, com a previsão de instalação de mobiliário urbano, bicicletário, iluminação pública, etc. e tal. E em relação às edificações, um ajuste nos engenhos publicitários das fachadas às regras do plano diretor, que já existe, é uma lei, ela não está sendo aplicada, ela tem que ser aplicada. O estabelecimento de incentivos fiscais em diferentes gradações, no caso de recuperação de fachadas, como a gente vai ver em seguida. Estabelecimento de incentivos fiscais para estabelecimento de novas atividades. E a isenção de cobrança de mais-valia frente à valorização, ou seja, não se cobraria a mais-valia decorrente da valorização imobiliária, com contemplação do sistema de VLT. Pode passar, por favor. O primeiro caso, então, de qualificação de fachada seria o caso de pintura, que teria pode passar o próximo. Organização dos engenhos publicitários e pintura de fachada, ele teria um tipo de redução de IPTU. Pode passar a próxima. E no caso de envelopamento, ele teria uma redução de IPTU maior. Isso teria que ser posteriormente regulamentado e discutido junto com a Secretaria de Fazenda. Pode passar. Pode passar. A qualificação dos espaços públicos, organizando essas fachadas que estão bastante estragadas na W3. Pode passar. A organização do estacionamento na W2, que se propõe, então, também a organização das fachadas, e o ordenamento desse estacionamento, ampliando um pouco a calçada, faz um estacionamento ao longo do meio-fio, junto às edificações, e organizando esse lado, também fazendo todo um tratamento de passeio público junto à superquadra. Com a retirada de cercas vivas que existem em muitos locais, que você não tem essa visibilidade completa para dentro da quadra. Pode passar. O tratamento dos becos, com relocação da banca de revista que existe naquele local, possibilidade de instalação de pequenas lojas de conveniência, cafeteria, uma pequena lanchonete, etc. E a possibilidade de abertura dos edifícios para a lateral, para usar esse espaço como efetivamente um espaço de estar e como uma praça. Acessibilidade. Sim, a acessibilidade está prevista o tempo todo, em todos os momentos, nesse processo de requalificação das calçadas e dos espaços públicos. Pode passar, por favor. Esse caso é o caso dos lotes de entrequadra que não foram implantados dessa forma, com exceção da Escola Parque, que eu acho que é o único caso, que é um lote que a W3 tem... A W3 ela cortou esses lotes no processo de implantação da cidade. E com isso, o lote das entrequadras, ele na realidade, ele é menor. Pode passar aí, por favor. Então o plano está propondo que se regularize essa situação, afetando aquela área onde passa a via W2 e criando um novo lote junto à W3, isso em toda a W3 Sul, onde acontece essa situação, que seria uma área, pode passar o Flávio, por favor. Flávio, criando na superfície uma área cuja taxa de ocupação em superfície seria muito pequena e só poderia ser ocupada com a implantação de 3 subsolos de estacionamento para suprir a necessidade de vagas que vão ser retiradas com a instalação do VLT.
né? Esses são pequenos equipamentos de pequenas bibliotecas, enfim, áreas de apoio e de serviço ao público. Pode passar. Então, aqui mostrando como é que seria a implantação do subsolo. A mesma questão se aplica à W3 Norte. Pode passar. Esse é um tratamento que está sendo, um estudo que foi feito, que é o tratamento das quadras 700 da W3 Norte, que é onde se localiza o uso misto da quadra. E aqui a gente vê a possibilidade, talvez, de se fazer uma operação urbana que está prevista no plano também. Pode passar. Então, eu vou parar por aqui a apresentação. Eu gostaria de pedir que nós pudéssemos trazer a lista das pessoas que foram inscritas. Eu acho que nós já temos o número. Nós temos 37 pessoas inscritas. Eu só quero reafirmar que quem está aqui na terceira ou quarta, né, sendo que a última audiência se transformou em reunião pública, é esse o procedimento. Eu sei que todos e todas estão ansiosos para poder dar a sua contribuição, mas para dar a contribuição é preciso que haja um processo de esclarecimento sobre aquilo que está sendo tratado aqui. E é sempre um processo alongado mesmo, afinal nós estamos lidando aqui com um projeto de lei que é complexo, que tem as suas nuances, então todas elas têm que ser tratadas. Até para que depois não haja, por parte de ninguém, uma perspectiva, uma argumentação de que o governo deixou de apresentar ou que o governo deixou de esclarecer qualquer dúvida que seja. Então passaria ao Rubens, que é o nosso mediador, combinando então que nós possamos fazer blocos de 10 intervenções para que a mesa possa responder em seguida e colocando como horizonte para nós encerrarmos essa primeira parte da audiência pública a 1h, retornando às 14 para continuar com as intervenções até a última intervenção de inscritos que tenham sido feitas. Ok, Rubens? Obrigado, secretário. Então passamos então às manifestações via oral e lembrando o tempo de instituições de 6 minutos e pessoa física de 3 minutos. Nós seremos criteriosos, não abriremos mão desse tempo. Quero convidar à frente que a pessoa pegue o microfone para eles não perder tempo com regulação de pedestal também. Nós temos o total de inscritos de 39 e passaremos ao bloco de 10. Eu convido o senhor Hamilton, da Associação Comercial da Vila Planalto. Estou designando a Lídia Adjuta e o Graco Melo, diretor da Diretoria de Preservação, como os relatores para que a gente possa produzir a ata. Obrigado. Senhor Hamilton, o senhor tem 6 minutos. Cumprimento as autoridades da mesa, como o público aqui presente. Estou aqui representando a Associação Comercial da Vila Planalto. Primeiramente, gostaria de agradecer a consideração e a atenção da equipe técnica do CEDAB, que na elaboração do PLC-DBCUB relativo à revitalização da Vila Planalto, sucessão 10, acrescentaram, fizeram alterações substanciais importantes com relação à alteração da cota de coroamento, que era anteriormente de 4,50 para 8,50. Mas, entretanto, existem alguns pequenos ajustes que são necessários, que inclusive já foram apresentados anteriormente. Gostaria de lembrar que, considerando essa subseção 10 da revitalização da Vila Planalto, o artigo 136 deve ser promovida a regularização urbanística da Vila Planalto, tombada pelo decreto 11.079 de 88, assegurada a sua revitalização conforme disposto no TEDOT. Considerando o artigo 137, muito importante para nós esse artigo 137, com base no plano de ação da Vila Planalto,
elaborado pelo grupo de trabalho criado pelo decreto 29.652 de outubro de 2008, que esse decreto foi oriundo do trabalho muito bem feito pela SEDUMA, no primeiro seminário SEDUMA, a Vila Planalto em Proposta, onde são indicadas as seguintes ações prioritárias, tais como preservação do conjunto tombado, adequação e revisão do parcelamento e das normas de uso e ocupação. E para nós, o mais importante dele, que é a revitalização do patrimônio histórico e cultural. Artigo 138. Devem ser asseguradas as características essenciais que conferem caráter peculiar à vila por meio de medidas que garantam os princípios do tombamento, tais como preservação do traçado original das vias. Item 3. Preservação das edificações e dos espaços de valor simbólico. Artigo 139. São estabelecidas as seguintes parâmetros de uso e ocupação para a Vila Planalto. É exatamente aqui, nesse artigo 139, que reside o nosso pequeno ajuste, o qual pedido de consideração dos senhores, que é o inciso 3 e o inciso 4. O artigo 140 deve ser recuperado e preservado com usos compatíveis para o interesse social e urbanístico as edificações de interesse histórico, entre elas, o que destacamos, o alojamento solteiro da Rabelo e a Praça da Rabelo. A alteração que estamos propondo é do inciso 3 e o inciso 4 do artigo 139. O artigo 139 são estabelecidos os seguintes parâmetros de uso e ocupação para a Vila Planalto. O inciso 3, da taxa de ocupação de 60%. Estamos propondo a taxa de ocupação de 80%. Inciso 4, 25% de área verde. Estamos propondo 20% de área verde. A justificativa, a taxa de ocupação de 80% proposta, é que realmente atende à realidade da Vila Planalto, pois a grande maioria dos moradores já estão dentro desse limite. A inclusão também, como segunda proposta, do seguinte parágrafo no artigo 137 desse PLC. Parágrafo 1º. A implementação imediata do plano de ação para a Vila Planalto, referido no caput desse artigo, com a nomeação dos membros do grupo executivo, conforme o decreto 3.031/74 de 2009. Parágrafo 2º. Proposta de inclusão do parágrafo 2º. A criação do Conselho Comunitário da Vila Planalto para atuar junto ao grupo executivo criado pelo decreto 31.074 para implantação do plano de ação. A justificativa é legal, é jurídica, tendo por base o artigo 45 do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001, capítulo 4 da Gestão Democrática da Cidade. Artigo 45. Textualmente, os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Assim sendo, com a aplicação do artigo 45, o Conselho Comunitário da Vila Planalto deve ser formado pelos representantes dos segmentos sociais organizados da Vila Planalto. Gostaria de, oportunamente, lembrar a afirmação do deputado Geraldo Magela, que é a liberação das áreas públicas da Orla do Lago.